Fala minha gente, meu nome é Tiago Gomes, eu sou professor de Filosofia e Sociologia e eu venho nesta plataforma discutir com vocês um pouco sobre fake news. Uma ideia que, gostemos ou não, faz parte do nosso cotidiano e, consequentemente, pode vir a ser cobrada de uma forma ou de outra pelas provas de vestibular do país, mas especialmente pelo Enem. E é importante destacar, uma das características do nosso sistema de ensino é a interdisciplinaridade, o que quer dizer que todas as áreas, as grandes áreas, como ciências exatas, ciências humanas e ciências biológicas, elas acabam debatendo constantemente sobre diversos temas periféricos, temas comuns e por aí vai. E isso quer dizer que fake news pode não ser cobrada no vestibular, no Enem, especificamente como um tema de redação, mas pode vir à tona não só nas questões de ciências humanas, mas também nas questões de ciências exatas e ciências biológicas. Porque isso é uma das características e essas provas servem para regular o que está sendo ministrado e como está sendo ministrado nos colégios. É por isso que é importante ter noção disso, né? Até porque é uma ideia, a fake news no caso, é uma ideia que está em voga na sociedade, está interferindo no nosso dia a dia, está interferindo na política. Por que não ser cobrada? Eu diria com toda certeza que ela acaba sim sendo cobrada em todos os vestibulares, especialmente o Enem, de uma maneira ou de outra. Sendo assim, para um primeiro contato, o que é que significa fake news? Qual é o conceito de fake news? E nós vamos ter aí dois conceitos preliminares. O primeiro deles é o mais óbvio. Qualquer pessoa que hoje em dia está minimamente conectada a um ambiente virtual sabe que fake news nada mais é que uma notícia falsa. Uma notícia eventualmente falsa, assim, com pretensões de falsidade, com pretensão de estimular uma pessoa, uma parcela da população a tomar posicionamentos errôneos e que inevitavelmente acaba prejudicando a sociedade. Então assim, fake news é o quê? Uma notícia falsa. Um segundo conceito mais preciso, que a gente toma lá da instituição Collins, uma editora inglesa, seria que a fake news não só é uma notícia falsa, mas é uma notícia que, de forma corriqueira, ela é alarmista, ela é sensacionalista. E isso também toca bastante no conceito de fake news, que é atingir nossas emoções. A fake news, diferentemente de uma notícia real, ela geralmente é alarmista porque esse alarmismo, esse sensacionalismo, ele turva a nossa cabeça, ele cega a nossa racionalidade. E isso não é modo de falar não, gente, não é achismo. As pesquisas de neurologia mais recentes, elas atestam como notícias sensacionalistas, notícias catastróficas, notícias que apelam para os nossos medos, elas são muito mais acessadas e há uma tendência da nossa parte, do nosso lado emotivo, para se identificar com aquilo que está sendo dito. E quando nós nos identificamos, quando nós projetamos os nossos preconceitos, os nossos medos nessas notícias, a gente acaba ratificando, comprovando, colocando um carimbo na fake news, transformando-a numa verdade para nossa mente, por mais que a notícia pouco se relacione com a realidade. Poxa, um exemplo disso, um exemplo muito claro. Vacina não serve para nada. Esse tópico aí foi muito debatido nos últimos anos, porque existem certos indivíduos, certos intelectuais, entre aspas, na internet, que propagam essa mentira, que é uma fake news, assim, lavada, de que vacina não funciona, e que estimularam milhões e milhões de pessoas a não vacinarem seus filhos. Por que aconteceu isso? Quais foram as consequências disso? Fácil. Milhões de pessoas não vacinaram seus filhos e a consequência primária disso foi mortes em decorrência de doenças que nem sequer existiam mais no território nacional. Uma matéria muito recente foi justamente porque muitos dos venezuelanos que passaram para o território nacional nos últimos tempos contraíam doenças como, por exemplo, o sarampo e transmitiram sarampo para a população brasileira. E muita gente ficou indignada com isso, né? Poxa, como é que não fazem análises, né? Estudos, pesquisas com esses venezuelanos para saber se eles estão doentes ou não? Mas é que tá, gente. Se um venezuelano doente, por exemplo, sendo um portador de sarampo,
ele passou essa doença para um brasileiro, isso significa dizer que o brasileiro não estava vacinado. Então, se a população brasileira está à mercê desse tipo de doença, que são doenças controláveis, são doenças que existem vacinas, isso implica dizer que a população brasileira não estava vacinada, uma boa parte dela. E isso é resultado de uma campanha nacional, internacional na verdade, mas uma campanha de grandes dimensões anti-vacina. Então assim, gente, por pura ignorância, assista um vídeo na internet, acredita, interioriza isso, não vacina seus filhos. De repente um desses meninos, eu conheci gente que aconteceu isso, pessoal. Eu conheci pessoas que não vacinaram seus filhos, e o que aconteceu? Um deles morreu por causa de sarampo. Olha que aberração! Em pleno século XXI, criança morrendo com sarampo. Por causa dela? Não. Por causa de seus pais. Por causa dos seus pais que assistiram matérias falsas, fake news, na internet, logo deduziram que aquilo era verdade e foram para a internet, foram para suas vidas, no caso, né? Colocaram isso em prática nas suas vidas e não vacinaram seus filhos. E um deles morreu. E isso aí, na verdade, aconteceu com milhares de pessoas. Podem pesquisar rapidinho. Percebam como uma fake news, por ser sensacionalista, ela interfere na nossa capacidade de pensar racionalmente. Ela modifica a maneira como nós guiamos nossa vida. Ela muitas vezes descredencializa artificialmente profissionais gabaritados, acadêmicos, pesquisadores, cientistas de diversas áreas. Isso causa um impacto decisivo, fulminante na sociedade. Agora aqui, só um primeiro ponto que a gente pode debater sobre essa ideia.